Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição de hoje, vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és um Deus grandioso. Muito obrigado porque o Senhor nos conduz. E esse é o nosso desejo, que o Senhor nos conduza nesse momento de aprendizado, que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E nós temos estudado nesse trimestre o livro do Êxodo. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje: As pragas e a instituição da Páscoa. Na lição passada, nós falamos sobre as 9 primeiras pragas que assolaram o Egito. Lembramos que a partir da 4ª praga, que foram as moscas, as pragas, então, elas somente vão atuar sobre os egípcios, não afetando a terra de Gósen, onde viviam os israelitas. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Isso se encontra registrado no livro de Êxodo, do capítulo 12, do verso 21 ao verso 39. Eu leio do verso 21 ao 23. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Bom, antes da morte dos primogênitos, o Senhor ele orienta uma celebração onde, entre outros detalhes, haveria o sacrifício de um cordeiro e o seu sangue seria passado nos umbrais das portas das casas dos hebreus. Perceba a riqueza de informações aqui nesse texto. Aqui está sendo simbolizado o sacrifício de Cristo, pois o sangue do cordeiro que é derramado e aspergido sobre aquelas vigas das portas, ele foi o livramento para aquela situação de morte. Assim como o sangue de Cristo livra da morte eterna aqueles que o aceitam. Mas então, depois das 9 pragas anteriores, Faraó já deveria ter entendido que não estava lidando com um homem, mas com o verdadeiro Deus. E ainda assim, ele não tem o bom senso de deixar Israel partir antes da consumação daquela tragédia. Mas durante esse processo das pragas, diante da constante insistência de Moisés, que agia em obediência ao Senhor, Faraó apresentou algumas alternativas, com o intuito de desvirtuar o objetivo de Deus para o seu povo. As alternativas do maligno. Primeira alternativa, Êxodo capítulo 8, verso 25. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Não sair do país, oferecendo sacrifícios no Egito, estaria equiparando Jeová aos deuses do Egito. Moisés ele não aceitou aquela oferta. Irmãos, é preciso ter coragem, assim como Moisés, a fim de adorarmos ao Senhor sem profanar a nossa adoração com o que é desse mundo. A segunda alternativa, Êxodo capítulo 8, verso 28. Disse o Faraó: Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Essa é uma grande tentação para muitos ainda hoje, adorar a Deus sem sair das proximidades do inferno. Não é possível adorar a Deus e permanecer perto da idolatria dos deuses do Egito ou dos deuses desse mundo. A terceira alternativa está em Êxodo capítulo 10, verso 11. Diz assim:
Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Não era essa a orientação do Senhor. A adoração ela deveria ser prestada por todos. Essa foi mais uma alternativa para tentar corromper o desígnio de Deus para o seu povo. A quarta alternativa, Êxodo capítulo 10, verso 24. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Aqui Satanás ele está induzindo a uma adoração que seria feita pelos homens, mulheres, crianças, mas não integralmente, pois eles não poderiam levar os seus bens. A nossa adoração ela deve ser integral. Tudo que temos deve ser dedicado ao Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso coração deve estar somente no Senhor. Não podemos excluir os nossos bens do nosso relacionamento com Deus. Seja pouco ou muito, tudo deve estar nas mãos de Deus. Deixando o Egito para trás. Os israelitas eles não vão sair do Egito de qualquer jeito. Houve uma preparação que durou pelo menos 4 dias. Tudo foi coordenado. Há 2 importantes eventos aqui que vão acontecer nesse período. A Páscoa e efetivamente a saída do Egito. A Páscoa ela marca o início da nação de Israel quando da consagração dos primogênitos no ritual de imolação do cordeiro que já citamos aqui no início da lição. Dessa forma simbólica, o Senhor estava resgatando a nação de Israel. Nada foi feito apressadamente. Afinal, foram cerca de 600 mil homens a pé, além dos idosos, mulheres e crianças, com um total estimado de cerca de 2 milhões de pessoas. Tudo deveria estar organizado. Êxodo capítulo 12, verso 51. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Irmãos, a organização é um padrão bíblico. Tudo que o Senhor nos leva a fazer deve ser feito de modo organizado. As tribos e as famílias dentro das tribos seguiam a um ordenamento, e assim eles hão de seguir durante toda a sua caminhada após a saída do Egito. Eu quero observar aqui mais uma vez que muitos estrangeiros saem junto com os hebreus. Êxodo capítulo 12, verso 38, diz assim: Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. É claro que nós podemos perceber que nesse grupo aqui havia aqueles que estavam simplesmente aproveitando a oportunidade para escapar das garras do Egito. Mas também havia os estrangeiros que estavam temendo a Deus diante das manifestações do seu poder, como nós já dissemos isso na lição anterior. A bênção da libertação de Israel, ela estava transbordando para outros povos. Irmãos, as bênçãos do Senhor para os seus filhos, elas transbordam para os que estão ao seu redor. A Páscoa. Páscoa é a transliteração da palavra hebraica que significa passar por cima. Refere-se ao fato do anjo que veio cumprir a ordem da morte dos primogênitos, que passou por cima das casas dos filhos de Israel que estavam marcadas com o sangue do cordeiro imolado. Como já dissemos, há aqui o apontamento ao sacrifício de Jesus na cruz. Assim, a Páscoa ela estava marcando o fim do cativeiro e o início da nação de Israel. Ela está sendo instituída na última noite de Israel no Egito, sendo celebrada com esse significado até a última Páscoa, quando Cristo cumpriu a promessa e o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Eu lerei aqui alguns versos do capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versos 7 e 8. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Jesus aqui,
ele vai participar da festa da Páscoa e dá a ordem aos seus discípulos que fossem preparar aquela refeição. Verso 13. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Versos 19 e 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus aqui ele está cumprindo o que fora simbolizado no livro do Êxodo, mas ele também está ressignificando a Páscoa, uma vez que ele identifica o seu corpo como o pão e o sangue derramado como o cálice da nova aliança, da qual ele é o Cordeiro. Irmãos, eu penso que não há erro em nós celebrarmos a Páscoa como algumas pessoas dizem. O importante é termos o correto entendimento do seu real significado, de que o sangue de Cristo, que entregou a sua vida por nós, é a nossa libertação da morte eterna. A festa dos pães ázimos. Ázimos ou asmos, como algumas versões colocam, são pães sem fermento. A festa está ligada diretamente à Páscoa. Ela comemorava a saída apressada dos israelitas do Egito e as dificuldades associadas ao Êxodo. E ela era subsequente à Páscoa. Números capítulo 28, versos 16 e 17. No 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. No 15º dia desse mês haverá uma festa. Durante 7 dias comam pão sem fermento. Ainda Deuteronômio capítulo 16, verso 3. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para todos os dias da sua vida vocês se lembrarem da época em que saíram do Egito. Mas por que pães sem fermento? Êxodo capítulo 12, verso 39. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Com a pressa, então, de sair do Egito, não houve tempo para a preparação correta dos pães. Daí o uso, então, de pães sem fermento. A festa dos pães sem fermento, ela está apontando para a lembrança das aflições sofridas no Egito e também para a santificação que deve ser buscada. E sobre esse ponto, o apóstolo Paulo ele faz uma associação muito clara. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Irmãos, quando nós pensamos nos momentos difíceis que já passamos, devemos lembrar da maneira como Deus atuou e ainda atua em nossas vidas. E ainda devemos buscar santidade, uma vez que reconhecemos o seu agir em nós. A interioridade do sacrifício. Muito mais do que apenas o sangue lançado sobre os umbrais da porta, ali havia uma prova visível da fé dos hebreus, pois aquela atitude ela seria um escândalo para os egípcios. O sacrifício do animal ele se fazia visível, sim, nas portas, através do sangue, mas ele estava demonstrando a fé interior daquele povo. Que assim seja em nossas vidas, que possamos externar em nossas vidas, através das nossas ações, a realidade da nossa fé, como povo transformado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de cada um de nós e complete a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, eu te louvo, porque sabemos que o Senhor nos ensina, o Senhor fala diretamente aos nossos corações. Que possamos viver em santidade, que possamos lembrar do que o Senhor já fez e do que o Senhor ainda faz por nós
e crermos que o Senhor sempre há de nos conduzir segundo a tua vontade. Que nós não venhamos a nos desviar com aquilo que o mundo tenta nos distrair, mas que possamos caminhar segundo o teu propósito. Eu oro pedindo que o Senhor abençoe a cada uma das nossas famílias. Faço isso em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha domingo após domingo aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.